Olá, você que nos assiste nessa noite do dia 23 de setembro. É um prazer começar mais um evento aqui da nossa ESA. Hoje com ela que já já é nossa frequentadora assídua dos cursos de português, faz o maior sucesso conosco, que é a professora Olívia Freitas. Eu vou falar o currículo dela aqui, porque ela é formada em Direito e em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela Universidade de Potiguar, e mestre e doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora Olívia tem feito os nossos cursos de português técnico, português voltado para a prática da advocacia, algo que é muito importante e talvez o primeiro cartão de visita do advogado quando você tem acesso ao texto daquele advogado. Não é isso não, professora? Como é que é a importância de um belo texto e um texto claro, limpo e correto, principalmente? Maravilha! Quero primeiro agradecer aí a oportunidade ao professor Rafael Pontes Miranda, que é um prazer enorme estar com você aqui essa noite. Também gostaria imensamente de agradecer àqueles que estão presentes aqui, ouvindo a gente, e nos dão essa oportunidade dessa noite debater, discutir, refletir a respeito da linguagem, que aí eu retomo o seu raciocínio, verdadeiramente é o principal instrumento para quem quer advogar. É o seu cartão de visita, sim, é a sua forma de apresentação, é a maneira com que você se apresenta para o mundo. Muitas vezes as pessoas não te conhecem, mas elas conhecem o seu texto, elas já viram como você produziu o texto, né? Então, por esse motivo, verdadeiramente, a sua escrita te identifica como pessoa. Por isso que ela tem que ter muita qualidade. Perfeito. Eu chego ao ponto, professora, de quase reconhecer as pessoas pelo texto, porque você lida com muita gente, né, na advocacia, colegas e tal, e quando eu vejo o texto, quase eu consigo reconhecer a pessoa. Mas e aí? Pode ficar à vontade, vamos tratar dos principais pontos aí para a redação técnica do advogado, né? Quais são os erros comuns dos advogados, por exemplo, que a gente pode discutir um pouquinho aqui na live. Sim, por esse motivo, pelo fato de nós sermos reconhecidos pela nossa escrita, vou aqui trazer diversas possibilidades. Essa temática de hoje, para mim, é muito interessante, é muito leve, vai ser bem diversificada, porque eu vou trazer vários elementos que eu vejo comumente nos textos daqueles que eu trabalho, que são advogados, alguns juízes também com quem eu trabalho, que são geralmente alguns equívocos, né? A gente chamou de erros, mas eu gosto mais de equívocos. Alguns equívocos que a gente comete e não consegue perceber. Por esse motivo, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como melhorar o texto, de como apresentar um texto com melhor qualidade, já que a gente tem um tempo curto aqui, então eu acho interessante da gente ser bem prático, bem direto, e eu trazer dicas, então, para que você melhore esse seu texto, que eu tenho certeza que já é bom, mas que pode ser melhor. Então, eu vou apresentar para vocês meu slide aqui, eu tenho opa, me perdoe. Pronto. Eu tenho alguns slides aqui para mostrar para vocês. Primeiro, eu acho que o professor Rafael me apresentou tão bem que eu não preciso de mais apresentações. Então é isso, eu sou da área de linguagem do direito e trabalho especificamente, então, nessa área. Eu quero apresentar para vocês a minha teoria. Alguns de vocês que já assistiram às minhas lives conhecem essa teoria, mas aqueles que não, eu preciso muito apresentar, porque foi uma teoria que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de trabalho que fez com que eu conseguisse perceber de maneira imagética, ou seja, trabalhando com imagem, como que eu posso representar aquilo que eu desejo fazer em relação a um texto, em relação ao seu texto. Então, é fundamental que a gente organize o texto, que deixe ele limpo, simples, preciso e, principalmente, que ele traga todos os elementos de linguagem para que tenha uma comunicação eficiente. Então, eu desenvolvi uma teoria que ela diz respeito a alguns elementos um pouco infantis, mas que são efetivos. O Lego é um elemento maravilhoso para representar essas questões de linguagem. Então, imaginem aqui que você tem um repertório.
Isso aqui é todo o repertório que você adquiriu ao longo dos seus anos. Imagine que cada peça é uma palavra que está no seu repertório. E que cada palavra, para você, vai ter uma representação simbólica. Quando eu disser assim, por favor, escreva para mim um e-mail, ou, por favor, escreva uma petição, uma apelação, você vai pensar, por meio dessas palavras, de como você vai trazer essa produção textual. Então, cada pessoa tem um repertório diferente, um número de palavras diferentes, e, por isso, uma forma diferente de apresentar o seu conteúdo. Na maioria das vezes, o que eu recebo é isso aqui como resultado. Imagine que eu diga, entregue essas peças para vocês e peço assim, construa para mim um estabelecimento comercial. E aí você me entrega isso aqui, estabelecimento comercial. Ok, eu consigo identificar porque aqui a gente tem um prédio, né? A gente vê uma altura de prédio, a gente vê telhado também. Opa, estabelecimento comercial. A gente tem uma entrada aqui, uma suposta janela. Ah, ok, estabelecimento comercial. Mas percebam que eu usei praticamente as mesmas peças e elas mudam apenas de cor e um pouco de formato, mas não muito, né? As peças são muito rudimentares. Por isso, eu tenho como resultado um estabelecimento comercial, mas que não é exatamente um estabelecimento nem tão nítido. É mais ou menos isso que eu encontro nos textos. Eu digo assim, por favor, produza para mim uma petição inicial, a pessoa pega esse repertório, que tem um número limitado de palavras, e entrega como resultado esse estabelecimento comercial. E aí, quando a gente analisa o texto, a gente consegue perceber que se você aumentar o seu repertório e diversificar o número de palavras, ou seja, vocês percebem que nesse conjunto aqui, ó, eu tenho peças muito mais específicas, eu tenho peças com tamanhos mais variados, eu tenho peças com cores mais variadas, e aí, por isso, eu consigo um resultado muito mais efetivo. E eu digo para você, é um estabelecimento comercial? Facilmente você identifica como. É isso. O seu texto deve ser isso aqui como resultado. Em 5 segundos, você compreende a mensagem. Porque eu utilizei peças, que são suas palavras, né? Da maneira exata, no formato que deveria, apenas com os elementos necessários para que eu construísse um todo como significado. É isso, então, que eu quero que você apresente como significado de texto. Um estabelecimento comercial em que rapidamente eu perceba, opa, então vamos fazer petição, apelação, contestação, seja lá qual for o seu texto, o e-mail também, seja lá qual for o seu texto, a pessoa que lê vai compreender rapidamente, entender o que você deseja. É isso que eu espero de uma boa produção jurídica. E aí, em razão dessa necessidade da gente ser melhor compreendido, eu desenvolvi uma metodologia, né? É uma teoria que se chama teoria. Eu coloquei o nome dela aqui para vocês, ó, taxonomia do texto jurídico. E ela é representada por essas imagens aqui. Como? Você vai me perguntar, claro, como que eu consigo transformar isto nisto? Eu vou te dizer como. Primeiro, você vai fazer uma análise da estrutura da sua peça. Como assim? Você vai verificar as suas margens, você vai verificar os espaçamentos entre parágrafos, você vai verificar os espaçamentos entre títulos, você vai verificar a formatação do seu texto. E lembre-se, tudo isso de acordo com a sua atuação prática. Por que você está falando isso? Lembre-se que, por exemplo, eu resido em Brasília. Então, os textos aqui são encaminhados para a circunscrição, geralmente, judiciária de Brasília. O PJE coloca as informações dele no rodapé da página. Eu tenho que me atentar para isso, para que meu rodapé não fique tão embaixo, porque senão as informações do PJE ficam em cima. Então, a configuração da minha página também precisa ser pensada. Todos esses elementos de estrutura de texto precisam ser uniformes e organizados para que eu passe uma boa mensagem, uma mensagem de um texto limpo. Além disso, eu também tenho que perceber a padronização do texto. O texto precisa apresentar elementos iguais em toda a sua continuidade. Então, imagine que você tem, por exemplo, algo muito comum no direito, apresentar datas, horas. Eu vejo em alguns textos
a data por extenso, a data em barras, a data com zero, formas diferentes de apresentar o mesmo elemento. Não. Tudo isso precisa ser padronizado. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Eu coloquei aqui, ó, 4 janelas de um lado. Aqui eu tenho janelas também, 3, e 4 janelas de outro lado. Este lado está igual a esse lado. Sabe o que isso facilita? O entendimento seu como imagem. Eu rapidamente percebo onde tem janela. Se eu tivesse colocado uma janela maior, uma menor, uma azul, uma verde, uma amarela, você teria que pensar muito mais para compreender o elemento. É disso que eu estou falando. Quando eu trago a data, ela fica igual em todo o texto. Quando eu trago valor, ele tem que estar igual no texto inteiro. Aí a abreviatura, a hora, todos esses elementos, então, precisam estar iguais no texto. O nome disso é padronização. É um elemento fundamental para que seu texto seja melhor compreendido. Além disso, eu também utilizo a lógica interna do texto. O texto não tem uma ordem aleatória. Não tem. Ele tem uma estrutura. E eu digo muito que as pessoas entendem ou pensam no texto como algo intuitivo. Sabe assim, quando você intui uma coisa, vou colocar aqui, o texto não é resultado de intuição. O texto é resultado de muito trabalho e esforço de percepção para que ele tenha uma lógica. Porque se você trouxer apenas a sua intuição, é muito possível que você repita termos, que você tire a organização do texto e que você não consiga perceber essa estruturação. No texto jurídico, é fácil da gente perceber e organizar essa lógica. Como? Pense na estrutura da peça. Pense no nome da sua peça. O nome da sua peça é que fundamenta todo o texto. Então, se você colocou uma ação de dano moral e material, quando você for relatar os fatos, tem que estar o dano moral, depois o dano material. No fundamento, o dano moral, depois o dano material. No pedido, o dano moral, dano material. Isso é uma lógica de texto. Isso é uma lógica de estrutura e organização de produção textual que faz com que o outro perceba com mais facilidade aquilo que você quer trazer como informação. Além disso, a gente tem a semântica. O que é a semântica? É a forma como você junta elementos e faz com que ele tenha um significado. Vou mostrar um exemplo prático para você. Quando eu fiz isso aqui, eu juntei 4 pecinhas e disse assim, isso aqui é um todo. Percebam que elas sozinhas não têm significado, mas quando elas se juntam, elas sozinhas são só peças. Elas juntas nesse contexto, elas representam um todo. É a mesma coisa da sua palavra. Quando você junta algumas palavras, você produz um significado dentro do seu texto. E isso tem a ver com vários elementos. Primeiro, com o elemento que quer trazer impessoalidade. Se você quer trazer impessoalidade no seu texto, um dos exemplos que eu vou trazer é a questão do endereçamento. Faça endereçado para o juízo e não para o juiz, né? Vou mostrar isso para você, o quanto é importante você perceber o quanto é impessoal e técnico o seu texto jurídico. Então, quando eu junto algumas palavras, isso tem um significado. A qualificação tem informações que têm significado. Mas o mais importante, agora eu vou assim no ponto crucial que vocês devem levar em consideração. É isso aqui, ó. É cada uma dessas peças. Cada peça dessa tem um significado que é fundamental na sua expressão textual. E aí, a percepção que a gente tem que ter depois da gente construir o texto é: essa palavra, ela tem um significado que eu desejo que ela tenha? É a palavra exata para aquilo que eu quero dizer? Aí a gente começa a trabalhar o átomo, né? Que é exatamente a palavra, é o cerne, é o centro. A junção das palavras a gente pensou, mas opa, cada uma dessas palavras, um exemplo simples da gente perceber. Às vezes eu faço peças na área de direito de família e está escrito assim, eu já vi várias vezes escrito, que o genitor deve ajudar a genitora no sustento da criança, quando a mãe solicita alimentos para a criança. A palavra ajudar, será que seria a melhor palavra nesse contexto? Eu entendo o que você disse, mas não é a melhor palavra. Né? A gente tem que pensar que é um dever de contribuição, né? Aí é uma palavra mais adequada. Então, a gente tem que pensar se exatamente aquele contexto cabe àquela palavra que a gente traz. Então, é pensar em cada elemento. É pensar como no Lego, na construção. Percebam que não tem nenhum elemento sobrando aqui, ó. Todos os elementos têm um significado. E é isso que sua peça deve traduzir.
Cada palavra sua deve ter um significado. Se não tiver, se não fizer na sua estrutura textual, sugiro que retire a palavra. É esse o exercício que eu geralmente faço, porque a palavra a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque ela deve existir apenas no contexto em que ela deve ser identificada e ter significado. Eu sempre falo que quando a gente produz um texto conciso, um texto assertivo, a gente traduz respeito. Sabe por quê? Quando eu peço para que você leia para mim um parágrafo a mais que não precisava, uma palavra a mais que não precisava, eu produzi um texto que não tinha exatamente os significados, né, que eu desejava, e eu faço com que o outro, olha só, a percepção de respeito, eu faço com que o outro gaste muito mais tempo entendendo o meu texto e leia palavras desnecessárias. Então, eu acho que a simplificação da linguagem tem muito a ver com respeito ao outro, com respeito do trabalho ao outro, do tempo do outro. Então, é fundamental esse exercício. Eu fiz uma apresentação dessas esferas de fora para dentro. Agora eu vou fazer de dentro para fora. Você acha que o seu texto está legal? Revisou esses elementos? Verifiquem as palavras de novo, verifique essa semântica, verifique essa lógica, verifique a padronização, veja a estrutura. O texto está ótimo até aí? Então, é a hora de você verificar se cabe aí uma linguagem visual. Hoje chamam muito de visual law, né? Eu chamo de linguagem visual. É a comunicação por intermédio da imagem, fundamental nos dias de hoje. Sabe por quê? Eu economizo muito tempo do outro trazendo imagem dentro do meu texto. Pensem, por exemplo, se eu, na ação de alimentos, trouxer vários elementos referentes aos gastos da mãe, vestuário, alimentos, saúde, e coloco os valores que ela gasta. Se eu transformar essa informação que estava em uma tabela de Word em uma pizza, por exemplo, em que eu trago tanto os valores como a imagem referente ao percentual, eu trago mais informação num elemento de linguagem. Eu posso também fazer, às vezes, um contínuo, por exemplo, fluxograma, posso. Linha do tempo, maravilhoso. Quem precisa de muita informação, transforme isso em imagem. Pense em imagem. Isso faz com que o seu texto seja mais simples, mais comunicativo. Então, você trabalhou todos os elementos de linguagem e a cereja do bolo, então, é esse visual law, é essa linguagem visual. Então, todos os elementos, eles precisam estar bem organizados e ordenados para você colocar essa cereja no bolo. E a última, vocês estão vendo aí que eu tenho uma última imagem que diz respeito à função social da linguagem. Essa função social da linguagem, ela é importantíssima, sabe por quê? Nós, advogados, não trabalhamos apenas com o Poder Judiciário. A gente trabalha também para o nosso cliente. É importante a gente pensar que a nossa comunicação, ela não advém de uma bolha do mundo jurídico. Não é de advogado para advogado, nem de advogado para o Poder Judiciário. É principalmente de advogado para cliente. E quando eu penso no meu cliente, eu também penso diferente. Pense hoje, um conceito muito trabalhado do UX, que é você pensar no usuário, isso é fundamental. Por que eu estou falando isso? Pense na sua procuração. Será que a sua procuração é um documento simples? Será que qualquer leigo compreende os termos que estão na sua procuração? A procuração não é feita para o judiciário, é feita para o seu cliente. O seu contrato, ele é fácil de ser lido, de ser compreendido? Também não é um documento que vá, né, que tem o objetivo de ser encaminhado ao judiciário. É para o cliente, é para o leigo. Então, a adaptação da linguagem, esse caminho que eu fiz, palavras, semântica, lógica, padronização e estrutura, deve ser pensado conforme a pessoa que vai receber o meu texto. Então, a linguagem jurídica deve ser muito bem utilizada quando o meu texto vai ser encaminhado ao judiciário. Já quando eu encaminho o texto para o meu cliente, eu mudo a linguagem. É uma espécie de adequação vocabular. Eu não gosto quando as pessoas falam, é uma tradução. Não, a gente não traduz nada, porque a gente está na língua portuguesa para a língua portuguesa. A gente adequa a linguagem pensando no usuário. Isso é fundamental. Se você ainda não pensou nisso, pense.
repense a sua procuração, repense o seu contrato, verifique com o seu cliente se as pessoas compreendem aquilo que está como informação. Se não, faça uma adaptação, principalmente em relação à linguagem, ao formato e, se puder, as questões de linguagem visual. Isso vai trazer para você um resultado excepcional. E aí, eu, como prometi, vou trazer aqui alguns possíveis erros, equívocos que a gente pode cometer na peça. E eu acho muito interessante que isso, tudo que eu falei como teoria até agora, possa ser aplicado numa peça jurídica. Porque aí sim vocês vão ver a possibilidade de aplicação desses conceitos que eu trabalhei com você. Aqui, ó. Ô, professora, antes de entrar nos erros, deixa eu aproveitar aqui que eu fiz umas anotações nessa primeira fase e eu acho que vale a pena a gente, sei lá, espremer mais um debate em cima disso, porque me chamou a atenção um negócio. Naquela primeira etapa, você falou em quantidade de palavras, levando a um texto mais definido, mais complexo. Me parece que também a gente sofre um mal um pouco na profissão, por vezes, de um excesso, eu não sei se é vaidade intelectual, ou eu não sei se é uma necessidade de imaginar que a transformação de um texto, quanto mais complexo, mais valorizado seria esse texto. Então, me parece que, por vezes, existe um exagero também nas redações, buscando uma complexidade, e você sabe que existe aquele texto complexo natural, principalmente das grandes mentes escritoras, digamos assim, que conseguem declinar um texto mais complexo, mas ele continua sendo suave, digamos assim, ele continua sendo natural. Mas, por vezes, também existe aquele exagero na complexidade do texto que fica artificial, né? Eu acho que esse é uma preocupação que também se deve ter, porque naquela linha do texto desnecessário, né? Não é uma associação direta entre a complexidade do texto e essa valorização do texto. Não existe algo muito significativo na nossa. Eu falo da nossa profissão não como advogado, mas de jurista como um todo, né? Dos operadores do direito, para ser mais técnico. Sim, professor Rafael, eu concordo plenamente. E acho que isso é um processo que vem desde a faculdade, em que alguns professores, né, eles estimulam a escrita. Às vezes você faz uma produção de peça. Na minha época, eu sou bem antiga. Eu entrei na faculdade em 1997. Então faz muito tempo. Mas na minha época a gente fazia essa comparação. E aí, quantas páginas deu a sua? Ai, deu 5. E a sua? Não, deu 9. Ixi, então a dele está melhor. A gente tinha essa percepção de que quanto mais páginas, melhor escrita, ou você apresentava melhor os seus argumentos, né? Isso era em 1997, né? Graças a Deus estamos em 2021. E essa crescente, né? Ocorreu uma corrente, desculpa, que começou a pensar que verdadeiramente isso não era produtivo para nenhuma das partes, nem para o próprio advogado, que recebe textos. Imagine, se você receber para contestar um texto muito bem feito de 5 laudas, bem feito, né? Então, um texto bem feito de 5 laudas, ele é muito melhor do que um texto de 20 laudas. Porque o seu tempo vai ser muito melhor aproveitado. E aí você pensa no tempo do judiciário também. Na minha época tinha que carimbar 20 páginas e não 5. Hoje, o juiz tem que ler 20 páginas e não 5 da mesma forma. Então, assim, existe hoje, graças a Deus, uma percepção de que quando a gente é mais objetivo, a gente ganha celeridade, produtividade. Mas isso que você falou tem muito num conceito. Existe um livro do Bourdieu que chama-se Poder Simbólico. Ele fala do poder simbólico da palavra e como esse poder simbólico na área do direito, ele fala especificamente da nossa área, né, da área do direito, e ele diz o quanto a comunicação rebuscada na área do direito forma uma bolha de conhecedores que os demais de uma área que não seja nossa
não devem ser capazes de compreender, porque apenas nós somos os sábios detentores da chave do acesso à justiça. Ah, isso mata meu coração. Foi muito bem detalhada, né, por Bourdieu essa teoria, mas de fato é isso. Ele apresenta isso como um elemento crítico, né? Ele faz uma crítica em relação a essa comunicação na área do direito, mas é muito essa percepção de que a sabedoria tem muito a ver com essa linguagem rebuscada, porque por muito tempo nós fizemos, né, da área do direito, replicamos isso como informação correta. E agora a gente tem mudado, mas isso também vai fazer parte de uma transformação, porque o mundo mudou, porque hoje todas as pessoas querem uma comunicação mais direta, porque as pessoas têm menos tempo. Eu ouvi um dia desses o ministro, né, Aires Brito, falando a respeito das questões de alguns processos, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, o futuro está tão rápido, está chegando tão rápido, que ele está quase empatando com o presente já. Então, ele está chegando com o presente. É isso, essa sensação de corrida faz com que a gente também tenha uma necessidade de uma comunicação mais assertiva, de uma comunicação mais pontual e menos rebuscada. Então, Rafael, eu acho, a minha percepção em relação ao que eu vejo no judiciário, em relação às pesquisas que eu leio a respeito dessa linguagem jurídica e dessa necessidade de transformação do mundo jurídico. Hoje a gente tem diversos artigos científicos muito bem respaldados que tratam da questão do acesso à justiça e comunicação. Então, tem um elemento relevante aí, acesso à justiça, né? É um direito constitucional, e esse acesso à justiça só chega quando eu compreendo, porque se eu não compreender, não tem acesso à justiça. Então, eu acho que tem um contínuo aí de perceber que essa corrente do rebuscado, né? Essa corrente do que a sabedoria tem a ver com o número de palavras ou o número de laudas que eu produzo um texto, acho que hoje a gente está conseguindo desmistificar como elemento relevante do mundo jurídico. Joia, perfeito. Era só essa intervenção. Maravilha! Então, eu acho assim, nesse mesmo contexto, tem vários elementos aqui da nossa peça que a gente pode perceber como melhoria. Como é que eu posso perceber que você... Primeiro elemento aqui, eu já trago o endereçamento. Posso melhorar? Como? A gente sabe. Aqui, essa peça é uma petição inicial. A gente sabe que o CPC, né, de 2015, ele solicitou foi feita a alteração do artigo em relação ao endereçamento da petição inicial. Artigo 389, inciso 1º, está lá, né, encaminhar ao juízo, antes no Código, se eu não me engano, era artigo 282 do Código Civil de 74, Código de Processo Civil de 74, dizia, a peça deverá ser encaminhada ao juiz. Agora é ao juízo. Por que essa alteração? Faz todo sentido. Sabe por quê? Porque a gente não encaminha para uma pessoa. A gente não encaminha para alguém. A gente encaminha para o Poder Judiciário apreciar a nossa demanda. Então, para mim, como advogada, não interessa se é o juiz X, Y, Z que vai avaliar a minha demanda. O que interessa para mim é que o judiciário avalie essa demanda. Por esse motivo, eu deixo de apresentar elementos de pessoalidade, e sabe qual é o outro ganho que a gente tem? A gente deixa de trabalhar com as questões de gênero, porque às vezes eu vejo peças assim, ó, aqui, né? E aí, porque a pessoa diz, não, porque às vezes é a juíza, eu não sei se vai para a juíza ou para o juiz. Não cabe a nós fazer esse tipo de interpretação. Nós somos técnicos, né? A gente não vai discutir gênero, isso aqui não é o lugar para discutir gênero, né? Por esse motivo, a gente faz o encaminhamento da peça aqui, ó, ao juízo. Menos palavras, informações precisas, e eu não preciso encaminhar para alguém, eu encaminho para o Poder Judiciário, porque lembre-se, o juiz, você pode até dizer, não, professor, mas aí é petição inicial, mas depois, quando eu faço ou uma contestação ou qualquer outro ato, eu já sei quem é que analisa a minha demanda. Permaneça juízo, sabe por quê? Porque o juiz que hoje é titular, ele amanhã pode sair, ele pode tirar férias, ele pode ser removido. Então, não existe essa questão de você se apropriar do juiz da sua causa. O que existe é poder judiciário.
Por isso, a denominação deve ser essa. E esse tracinho aqui, que é da minha época, né? As pessoas colocavam e diziam assim, não, porque o processo impresso, quando o processo ainda era impresso, né? O serventuário da justiça vai preencher. Não vai. Ele nunca preencheu, sabe por quê? Ele colava a etiqueta aqui, ó, e seguia. Então, nem ele colocou. Você que agora faz processo virtual, vai colocar esse traço? Não vai. Você não precisa colocar essa informação, né? Ao juízo do Juizado Especial Cível. Como nós estamos aqui, essa peça, né, foi endereçada para o Distrito Federal, é o Juizado Especial Cível da circunscrição. Circunscrição judiciária. Acabou de Taguatinga. É isso. Nunca esqueçam colocar circunscrição ou comarca. Isso faz parte do endereçamento. E aí, tem um outro elemento aqui que eu acho fundamental da gente analisar. Percebam, eu já diminuí o número de palavras sendo mais eficiente, né? Então, a gente já começa a ter essa percepção em relação a fazer esse endereçamento, tirar o excelentíssimo, colocar ao juízo. Agora eu vou para a qualificação. É muito comum eu ver na qualificação elementos desnecessários em relação ao texto. Como desnecessários? Vou dizer para vocês. Como é que a gente avalia? Código de Processo Civil também. O CPC está lá, né? Inciso segundo, ele diz quais são os elementos que devem constar em relação às partes. E aí, tem lá nacionalidade? Não, não tem. Eu preciso colocar. Não. Em 90% dos casos, a nacionalidade ela não faz diferença em relação ao seu texto. Retire, portanto, os elementos que não fazem diferença. Retirem os elementos que, de fato, não têm significado. Brasileiro, não precisa. Casado, precisa, né? Lá tem Estado Civil, tem profissão. Lá tem RG, mas, professor, é tão importante o RG aqui na ação de dano moral e material? Oi? Não. Não é informação relevante. A gente pode tirar. Às vezes eu vejo CNH, né? Às vezes eu vejo diversos elementos que não são relevantes. Então, o CPF, sim, Código de Processo Civil, né? Tá lá, CPF é a nossa forma de identificação, né? O RG, não. Então, pode manter o CPF. E o endereço completo. E aí, eu tirei algumas informações, mas começo a perceber que tem outras que são fundamentais que não estão. Por exemplo, e-mail, que quando o Código de Processo Civil foi revisto, né, o e-mail era assim, o máximo da informação rápida, né? Era a melhor informação possível pelo e-mail. Claro que não é possível que a legislação acompanhe as mudanças sociais. Então, permanece colocando o e-mail aqui. Mas a pessoa não tem e-mail. O juiz pode compreender que foi você que não colocou essa informação. Sabe o que você faz? Então, você coloca aqui, ó, escreve aqui, ó, não possui e-mail. Pronto, está registrado que você está atento a essa alteração do Código de Processo Civil. E aí, vem por seu advogado, né, por meio de sua advogada, eu posso tirar por meio. Opa, vem por sua advogada. Eu disse a mesma coisa com menos palavras. Vem por sua advogada, né? E aí, formalmente constituída, toda peça virá aqui, ó, após a procuração. Eu preciso colocar o meu endereço de advogada? Eu preciso colocar o meu telefone? Eu preciso colocar o meu e-mail? Eu preciso colocar a minha OAB? Não. Às vezes eu vejo textos enormes. Essas informações, com certeza, o Poder Judiciário procurará na sua procuração, porque é o documento oficial em que você se identifica. Então, não precisa coloque o mínimo possível, né? Então, você pode, por sua advogada, é suficiente, né? Vem aí aqui, ó. Então, fulano de tal não possui e-mail, vem, opa, esse vem tá aqui? Não, né? Ele tem que vir aqui, ó. Eu vejo muito isso, porque a pessoa não percebeu qual é o texto. E aí eu vou grifar agora para você, ó, para você entender essa frase. É fulano de tal, vem com sua advogada, muito respeitosamente. Deixa eu te falar, você já vem respeitosamente.
né? Eu vejo muito comum essas expressões, que são expressões vazias de tratamento, né? Porque você já é respeitoso, não existe outra forma de você vir que não de forma respeitosa. Então, não precisa colocar. E às vezes eu vejo, vem, aí aqui, ó, eu tenho uma vírgula, a presença de Vossa Excelência. Já tiramos o pronome de tratamento pessoal de excelentíssimo. Não vamos colocar mais na peça. Vem por sua advogada ajuizar a presente. A gente não coloca, vem a presença de Vossa Excelência. Mas, professora, eu gosto de colocar essa informação, então troque. Vem a presença deste juízo. Não vamos trazer pessoalidade na sua peça. E pense lá no pedido. Requer a Vossa Excelência? Não, requer a este juízo. Então, essa percepção de impessoalidade, ela não diz respeito apenas ao endereçamento, mas ela diz respeito ao conceito, à forma como você pensa a sua escrita. E isso é importante, né? Essa percepção. Então, você vem ajuizar. A presente, vejo muito, já é a presente mesmo, né? Não é outra, não. Então, é só ajuizar. Vem por sua advogada ajuizar. Ajuizar o quê? A ação de dano material e moral. E aí, às vezes eu vejo 2 pontos aqui, às vezes eu vejo aqui, ó, uma letra maiúscula. Isso aqui é um parágrafo só, percebam. Por ser um parágrafo só, eu não posso usar uma letra maiúscula, porque senão aqui era como se eu iniciasse um novo parágrafo, e não é. É uma continuidade do anterior. Eu só coloquei isso aqui de forma espaçada para que visualmente o Poder Judiciário pudesse identificar as partes. A gente sabe que acima está autor, abaixo está réu, então eu faço essa organização. Então, eu tenho que colocar minúsculo e na mesma margem esquerda da página, porque não é um novo parágrafo. Muito menos eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Então, fulano de tal vem ajuizar a ação de dano moral e material em favor da empresa Transportes, pelos motivos e fundamentos assim expostos. Faltou um elemento que eu dizer para vocês aqui em cima, que diz respeito a telefone. Hoje, os juizados especiais usam o WhatsApp como forma de comunicação oficial. Por esse motivo, não está no CPC, mas sugiro que sempre coloquem o telefone das partes, porque é uma ótima forma de comunicação. E aí, você coloca aqui. Pronto. É um elemento hoje fundamental. Ok, organizamos, então, interessamento, qualificação. O que eu posso ver mais em relação a esse texto? Posso verificar aqui, ó, como esse texto foi dividido, como esse texto foi organizado. Eu vou diminuir aqui a tela, mas eu vou mostrar para vocês alguns elementos que são fundamentais de vocês perceberem aqui, não palavras, vocês não vão precisar ler, mas perceber como estrutura. Lembram que eu falei da estrutura do texto, que é importante? Então, eu trouxe aqui um pouco de significado, de palavra, de semântica. Agora eu vou trazer a estrutura. Eu vou correr o texto aqui só para que você veja, não precisa ler nada, só veja a estrutura do texto. Será que está interessante? Eu tenho alguns elementos que me chamam a atenção. Esse aqui, por exemplo, estão vendo que aqui está negritado e grifado? Minha sugestão: não usem esses 2 artifícios para chamar a atenção de um texto, sabe por quê? É a mesma coisa da professora vir aqui, ó, com um brinco enorme, um colar desse tamanho, para chamar a atenção para essa área aqui. Então, é você usar 2 elementos para chamar a atenção para a mesma parte do texto. Então, por isso eu te digo desde já, não use sublinhado. O texto jurídico jamais necessitará de um sublinhado. Ele precisa de negrito? Precisa. Algumas vezes vai ser importante. Mas perceba o seguinte, se você não usar o negrito com parcimônia, ele deixa de ter função. Como assim? Imagine que eu negrito diversas partes desse texto. Ó, tem essa parte negritada, tem essa outra negritada, tem ali os títulos negritados. O que chamou a atenção mesmo? Nada. Porque você negritou tanto que o negrito já não exerce sua função de chamar a atenção. Então, num texto que é pequeno como esse, a minha sugestão é chamar a atenção negrito uma vez na peça. Quanto menos você utilizar o negrito, quando você utilizá-lo, ele vai ter a função de chamar a atenção. Imagine que chegou uma peça para você, tá? A peça toda, uma parte só está em negrito. Você tem curiosidade de ler. É fatal. Você irá ler a parte que está em negrito. Agora, chega um texto para você ler e tem diversas partes em negrito, você passa direto e não lê nada.
Então, é disso que eu estou falando, a eficiência desses elementos de comunicação. E aí, eu tenho também que analisar outro elemento, formatação. Fundamental a formatação desse texto. Lembre-se que eu falei de questões de estrutura. Então, eu tenho que verificar, opa, todos os elementos estão bem formatados? Eu estou vendo aqui uma citação de uma lei. Agora, eu vou aumentar aqui para que você veja junto comigo. Eu tenho a citação de uma legislação. É assim que se faz? Nós fazemos muitas citações diretas no texto jurídico, né? É muito comum. Toda vez que você faz a citação direta, ela vem aqui, segundo a BNT, nesse recuo de 4 centímetros. Aí você pode me questionar, mas professora, não existe nenhum regulamento na área do direito que me diga que eu tenho que necessariamente seguir as normas da BNT. Verdade. Mas as normas da BNT, elas não servem para qualquer coisa, elas não servem à toa, elas têm uma função. Sabe qual é? De organizar o seu texto para que a leitura seja facilitada. Se o seu objetivo é que o juiz entenda rapidamente todos os seus elementos de linguagem, use as normas da ABNT, porque vai ser mais fácil a compreensão. O nosso olhar, ele está mais acostumado com essa formatação. E aí, eu não posso usar aqui aspas por um motivo. Aspas significa que existe um discurso direto, um discurso de alguém, ou um discurso retirado de algum lugar. Só que o recuo de 4 centímetros também é a mesma coisa. Ele diz que é um texto que é direto, é de alguém, né? Uma citação direta. Por esse motivo, eu não vou usar 2 elementos para sinalizar, é só um, o recuo. Então, o recuo de 4 centímetros sinaliza que meu texto está com certeza, meu texto é uma citação direta. Então, não use aspas, não use negrito, não use sublinhado. Aqui na citação, nem itálico, use apenas o recuo de 4 centímetros. E na hora de você fazer a formatação do seu texto, lembre-se, isso aqui precisa estar na fonte menor, isso aqui precisa estar no espaçamento simples. Aí você vai me perguntar, mas por que, professora? Qual a função disso? Te digo agora. A função disso é porque rapidamente o seu olhar percebe essa citação, percebe a diferença desse texto para o texto original e consegue perceber os elementos que estão ali referentes à lei. Então, quando você faz a citação nesse formato, ele não se confunde com o restante do seu texto. E aqui, ó, percebem que eu tenho um recuo de parágrafo e esse aqui está maior, a gente tem sempre que ordenar. Mas eu já vi tanto texto jurídico em que não tem recuo de parágrafo, já viram? Texto jurídico todo na margem esquerda, pá, 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 né? Margem esquerda, margem esquerda. Bom isso? Não. Sabe por quê? Porque quando você pega a sua peça, é difícil identificar os parágrafos. E para o texto jurídico, identificar a palavra é fundamental. Sabe por quê? Porque em cada parágrafo eu tenho uma informação. Se você não identifica os parágrafos, você não identifica as informações do texto e o desencadear das ideias. Então, use sempre, até porque a língua portuguesa, a gramática, obriga e diz o seguinte: parágrafo tem recuo. Por esse motivo, a gente pode usar o padrão 1,25 do Word, ou pode usar outro. Até onde? Também já vi vários textos jurídicos começando aqui, ó. Não, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, vai confundir com a sua citação. Então, isso tudo existe, essas normas existem para que visualmente o texto fique mais fácil de ser compreendido. Então, tá aqui, ó. Eu não tenho como confundir o meu texto original com a minha citação. Isso sim, a gente consegue fazer uma comunicação mais eficiente. E aqui, eu falei de padronização para vocês, eu acho que aqui tem um elemento bem interessante. Eu tenho uma data aqui, Datas corretas, preciso adverti-lo. Verifique como você coloca suas datas. Dentro do texto, use sempre em barras. Por quê? Porque é fácil de você perceber as datas. Quando você coloca em barra, ela não se confunde com o texto. Você consegue retomar o texto pelas datas que você procura. Então, coloque-as em barras. Mas tem outra questão aqui. Estão vendo que tem um 0 aqui antes do 6? Estão vendo que tem um 0 aqui antes do 1? Em datas, lembrem-se, em datas, números inteiros não tem 0. Não existe 0. Todos os gramáticos já apresentaram, Bechara, Celso Cunha, já apresentaram essa informação de forma muito clara. Então, em datas, números inteiros, nós coloca 0. Opa, eu tenho uma hora aqui, ó, 15 horas e 30 minutos. É assim mesmo? A maioria dos gramáticos já condena a utilização da representação da última casa.
eu não coloco MIN, eu coloco 1530, porque a gente não usa a sinalização da última casa. Esses são elementos que eu falei para vocês, que são os elementos da janela. Padronização. Use sempre da mesma forma. E tome cuidado para não usar esse H ou maiúsculo, ou usar o H, que às vezes eu vejo que é 15 horas, a pessoa coloca 15 HS. Não existe HS, só existe H. Assim como preciso lhe advertir que se você for apresentar mais de um artigo em relação ao texto, é muito comum que se escreva ARTS ponto, segundo e terceiro. Isso aqui, inclusive, tem na lei, né, escrito. Pode? Não. Não existe essa forma de abreviatura na língua portuguesa. Só existe ART. Como eu sei? Pelas abreviações que estão no VOP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que foi feito pela Academia Brasileira de Letras, que é o nosso local oficial de procura e busca de verbetes da língua portuguesa. Então, ele diz que não existe ARTS. Então, não use, porque é algo que não está previsto na nossa língua. Então, vai colocar 2 artigos, você pode escrever por extenso artigos, né? Segundo e terceiro, ou coloca ART e ART, mas não use a RTS. Isso não deve ser apresentado na sua peça. Então, nesse sentido, a gente faria as observações aqui, ó. Continuo dizendo, sublinhado, não quer chamar atenção, usa o negrito e depois usa grifo nosso. Lembrando que toda essa organização de peça deve ser também verificada para que a gente mantenha sempre a mesma margem. Tem um elemento aqui que eu acho importante falar para vocês, que é um elemento de linguagem de lógica, porque eu falei da lógica, né? E eu acho fundamental a lógica em relação ao texto. Eu vou trabalhar com esse texto aqui, que é bem pequeno, mas eu consigo fazer uma representação do que é lógica de texto. Eu tenho aqui um parágrafo dizendo que inicialmente requer a Vossa Excelência, e vocês já sabem que a professora, né, não gosta do Vossa Excelência, então eu já retiraria isso, né? Seja deferido o benefício de justiça gratuita, com fulcro na lei, com as alterações introduzidas na outra legislação, pelo fato de o requerente não possuir condições suficientes de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Sabe qual seria a minha sugestão em relação a texto? Percebam o seguinte: quando eu faço avaliação de texto, a gente sempre tem que verificar a lógica disso daqui. A lógica como informação. É um texto muito simples, mas se a gente trouxer na lógica, fica mais fácil ser compreendido. Veja só. Primeiro, eu coloquei a legislação, né? Depois que eu coloquei a legislação, eu coloquei a justificativa, né? Aqui, em relação ao motivo pelo qual eu vou requerer. E comecei requerendo. Ok, eu requeri, né, a justiça gratuita, conforme a legislação, pelo fato dessa pessoa não ter condições para pagar. Pensem comigo agora a lógica do texto jurídico. De todos os textos jurídicos que você conhece, a ordem vai ser sempre essa aqui, ó. As pessoas acham que o texto jurídico, né, tem um formato diferente, uma organização. Os textos jurídicos são todos iguais em termos de lógica. A lógica é sempre essa. Um relatório. Se for numa petição inicial, são os fatos. Se for na contestação, são os fatos. Se for numa sentença, é um relatório. Enfim, se for... é sempre uma retomada ao histórico do processo ou ao caso da pessoa. É sempre uma retomada no texto jurídico. Parecer é relatório. Depois que você traz as informações da pessoa, você traz o quê? A legislação. Aí você traz o direito. Por fim, ou você traz o pedido, ou você traz aquilo que você solicita, né? As outras questões. Isso é uma lógica do texto jurídico que já está absorvida por todo mundo. Será que isso aqui está na lógica, então? Agora, antes, quando você lê o texto, você não percebeu, mas agora é nítido. O por último, que é o requer, está primeiro, a legislação está em segundo e o seu caso está por último. Esse texto está fora da lógica. É um texto possível de ser compreendido? É. Mas se eu penso em questões de lógica textual e se eu altero esse texto, eu consigo um melhor efeito daquilo que eu desejo.
Então, eu não penso só nas palavras, mas eu penso também em como essas palavras se organizam para trazer um significado. Esse é um exemplo de um texto muito pequeno, muito simples, que a gente pode verificar. Mas isso também deve ser feito em relação ao seu texto por completo. A sua narrativa, a forma como você apresenta os fatos. Aqui, em relação aos títulos, por exemplo, para que a gente possa ter uma lógica textual, se eu denominei essa ação de dano material e dano moral, eu espero que na narrativa tenha o quê? Dano material e depois dano moral. Nessa ordem. Percebam, eu não uso ordem aleatória de palavras. Se o dano moral aqui, ó, é consequência do material, a lógica deve ser essa. Então, eu narro o dano material, depois eu trago o dano moral. E aí, na hora que eu trago a legislação, eu não devo usar palavras genéricas como mérito. O que eu vou colocar na minha legislação, então? Dano material, depois dano moral. E isso traz a lógica do texto. Então, quando você escreve só mérito, o juiz vai ter que ficar catando aqui, né? Se ele for ler a sua justificativa, a sua fundamentação teórica, ele vai analisar essa fundamentação e vai ter que ler tudo para encontrar onde está o dano material e onde está o dano moral. Porque você não sinalizou. Se a dúvida dele é só contar o dano moral, ele poderia ler apenas o dano moral, mas aqui você não sinaliza, e isso se confunde como texto. Outra questão é o tamanho e o tanto que você coloca aqui, ó, de jurisprudência. É um texto muito pequeno para ter tanta jurisprudência, né? Então, a gente tem que perceber que a jurisprudência e a legislação são elementos que a gente deve usar com muita parcimônia e assertividade. A gente tem que usar a jurisprudência apenas aquela que verdadeiramente vai contribuir para o seu raciocínio. Não precisa colacionar diversas legislações, nem várias jurisprudências para conseguir o resultado que você deseja. Primeiro, porque o juiz precisa muito mesmo saber, sabe o quê? A professora trabalha muito com isso, com a linguagem dos fatos. O juiz precisa entender o seu caso. Na maioria das vezes, principalmente quando tratarmos de varas especializadas, o juiz pode sequer ler a legislação e a fundamentação, porque ele conhece, ele sabe o que é um dano moral, ele sabe o que é um dano material. O que ele quer saber é do seu caso. Você sabe fazer uma boa narrativa? É isso, é disso que você precisa, porque se o juiz não entende a narrativa, não importa o direito. Se o juiz entende a narrativa, rapidamente ele lembra do direito e aplica e vai para o seu pedido. É essa a lógica da leitura do texto jurídico. Então, a legislação, ela tem um apoio, mas ela é um apoio que não é tão significativo assim na maioria das peças. Claro que a gente tem que levar em consideração que tem algumas peças que a gente precisa desenvolver com maior complexidade as nossas teses, porque às vezes são contrárias, né? Existem teses contrárias no próprio tribunal, aí a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre isso. Mas naquelas peças em que você tem questões comuns, não use. Minha sugestão, 1, 2 leis suficiente, uma jurisprudência que seja atualizada dos últimos 2 anos, que caiba exatamente no seu caso, que seja do seu tribunal ou de um tribunal superior, ou se houver uma súmula, aí apenas a súmula é suficiente. O que o juiz quer ver? Ele quer entender o seu caso. Se ele compreender o seu caso, saiba que quanto à legislação, ele já tem a percepção dele sobre isso. Para finalizar, então, aqui a gente tem a peça e, por último, o pedido. O pedido, ele é fundamental, né? Todos esses elementos devem culminar dano material, dano moral. Foi isso narrado nos fatos, foi isso narrado no direito, é isso narrado também na mesma ordem do pedido. Era o que deveria ser. E aqui, ó, como organização textual, lembrem-se o seguinte: tudo isso aqui vem nessa margem de parágrafo porque é texto. Não fica centralizado. A única coisa centralizada da sua peça deve ser apenas a sua assinatura e o nome da ação, se você quiser. Mas apenas sua assinatura. Os demais ficam nessa margem porque são frases, né? Então é margem de parágrafo. Isso daqui eu gosto muito de chamar a atenção, que é algo muito comum que eu vejo. Ó, nestes termos pede deferimento. Meu Deus do céu, quem inventou isso? Eu não sei. Mas sei que muita gente copiou. Só que não existe isso aqui na língua portuguesa, né? Vírgula, aí coloca aqui ó, a palavra em maiúsculo.
É uma frase. Nesses termos pede deferimento. E não é nestes, é nesses. Porque retoma tudo que você falou. Então, conforme os termos, né, conforme tudo que você narrou, ou seja, nesses termos, eu peço o meu deferimento. Aí sim, sua peça termina com chave de ouro. Terminou a peça, mas não terminou o conteúdo. Com certeza. Estamos terminando a live, nossa, mas para quem duvido que alguém não tenha gostado, mas para quem quer saber mais, essa é a expressão mais correta, do conteúdo da professora Olivia Rocha, nós estamos com um curso agora aberto no site da ESA, esa.oab.org.br. O curso vai tratar disso e mais um pouco, não é isso, professora? Tem muito mais conteúdo para tratar. É um curso de 3 horas aqui, eu já estou vendo. Está com todos os nossos cursos com preço excelente. Então, você que está assistindo, eu realmente fiquei entusiasmado com sua aula, professora. Vale muito a pena, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, não começarem com os mesmos vícios, isso se eternizar para sempre, que assista, que reflita o que está escrevendo e pare de copiar e colar, porque senão nós nunca avançaremos nesse quesito. Eu tenho outra missão aqui de divulgação que é importante, porque nós estamos com um calendário bem interessante de lives e a próxima vai acontecer segunda-feira, dia 27 de setembro, sobre o regime centralizado de execuções e os clubes de futebol. É um evento, é uma live tratando aí de direito esportivo. E no dia 30/9, a professora Cláudia Lima Marques falando do desafio da implementação da lei do superendividamento. São as nossas próximas lives. Espero que vocês acompanhem. O curso da professora Olivia está disponível para aquisição no site nosso. Vou lhe agradecer mais uma vez, professora, uma grande parceira aí da nossa escola. Uma aula muito animada. Você passaria, com certeza, essas 3 horas do curso passarão voando. Deve estar, eu tenho certeza que está excelente. E para você que está nos assistindo, nós não acabamos a pandemia, eu continuo terminando da mesma forma. Eu espero que você esteja bem e com saúde. Um forte abraço para todos vocês. Professora, para se despedir. Muito obrigada, professor Rafael. Agradeço imensamente a oportunidade por poder falar de um tema que para mim é muito caro, que é um tema assim que eu trabalho cotidianamente e realmente sou muito entusiasmada, gosto demais de tratar dessas questões de linguagem e eu tenho certeza que se vocês virem o curso, assim, tem esse conteúdo e muito mais, vocês vão poder explorar muito mais a capacidade de trazer uma linguagem mais simples, mais eficiente e que consiga melhores resultados em relação ao texto jurídico e ao próprio judiciário, né, como resposta do judiciário. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Gente, um forte abraço, um beijo em todos e até a próxima.